4 de Jonas, capítulo 4 do profeta Jonas. Nos diz assim as Escrituras, vamos ler. Com isso desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. Nós iremos ler até o versículo de número 5. Com isso desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso o que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente, misericordioso e tardio em irar-se e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Disse o Senhor: é razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada, repousou debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Amém, amém e amém. É esse o texto. Queridos, esse texto aqui vai mostrar com muita clareza a insatisfação de um coração que não compreende os propósitos de Deus. Vai mostrar o descontentamento do profeta. Esse cara é o cara que participou do maior avivamento da história. Ele foi o instrumento do maior avivamento da história. Ele teve um resultado maior do que aquele que Pedro teve, tá? Pregando e a igreja aumentando o número para quase 5.000. Ele teve maior resultado do que qualquer pregador em massa já teve nos tempos bíblicos. Parecia até Reinhard Bonk, o grande evangelista da África, né? Ele desenvolveu um ministério curto na cidade de Nínive e houve uma conversão em massa, houve um arrependimento em massa, e porque ele não compreendeu os propósitos de Deus, esse cara ele entra na depressão profunda, ele entra em um descontentamento abissal, ele não consegue aceitar o que Deus está fazendo. E talvez seja esta a pior coisa que possa acontecer com um homem, quando ele não consegue aceitar a direção que Deus está dando, quando ele não consegue aceitar o que Deus está fazendo, e quando seu coração deseja arduamente o oposto daquilo que Deus está fazendo, aí o cara arruma briga com Deus. Não, ele não está brigando com um homem, não, onde ele vai brigar de igual para igual. Você se lembra, por exemplo, de Jó? Quando Jó disse assim: ah, Senhor, se eu brigar com um homem, eu ajustarei um advogado para assumir a minha causa, para advogar a minha causa, para brigar comigo, para brigar por mim com esse outro homem, contra esse outro homem. Aí ele diz assim: mas brigando eu com o Senhor, quem advogará a minha causa? Que loucura isso! Olha o que Jó diz: brigando eu com o Senhor, quem advogará a minha causa? O que ele está dizendo é uma causa perdida. Brigar contra Deus é uma causa perdida. Então escute isso: lutar contra o que Deus quer, você já entra no ringue, você já entra na lona, você já entra jogando a toalha. Quem não aceita o propósito de Deus em sua vida já entra perdendo. Tá? Vamos começar assim já. Quem não aceita o propósito de Deus na sua vida já entra perdendo. A vida fica amarga, fica sem gosto, fica sem sabor. A vida vira um verdadeiro desenvolvimento de descontentamento e uma abissalidade de angústia. A pessoa não consegue mais encontrar prazer. Ok? É este o contexto do capítulo 4 de Jonas, é esse o contexto do capítulo 4. Ele não aceita os propósitos de Deus. Vamos ver o que está acontecendo? Vamos lá. Olha só, a primeira coisa que eu quero ver com você, e é muito importante, é que o coração que não aceita o propósito de Deus vive frustrado.
versículo 1 e 2, versículos 1 e 2 de Jonas capítulo 4, você vai perceber que o coração que não aceita o que Deus está fazendo, o coração que não aceita os propósitos de Deus, é um coração que vive frustrado. Versículo 1 e versículo 2. Com isto desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. Jonas ficou iracundo porque Deus fez o que ele gostaria que Deus não fizesse. Pessoas que não aceitam o que Deus faz, pessoas que não aceitam o que Deus propõe, pessoas que não aceitam os propósitos de Deus, elas vivem iracundas, elas vivem descontentes, desgostosas, frustradas. É isso que está mostrando o capítulo 4 de Jonas. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente. Não é um qualquer desgostar, é um desgostar extremo, é um desacordo total com aquilo que Deus está fazendo. É Deus que está fazendo, mas o cara não consegue aceitar. Tá? O fato é que a cidade se converteu em massa, a cidade se envolveu em panos de saco, o rei ninivita, o monarca ninivita converteu-se, ele vestiu-se de pano de saco, arrependendo-se profundamente, lança o decreto, e a cidade, mulheres, crianças, os animais, ninguém come. E durante 40 dias há prantos de arrependimento. E Jonas fica completamente frustrado com Deus. Frustrado profundamente com Deus. E aí ora, olha aí, o crente frustrado que ainda ora para argumentar com Deus. Ele entra em um processo de racionalização. Escute isso, racionalização. Se você puder, escreva esse negócio aí. É uma palavra grande, mas participa comigo. Racionalização. Racionalização já era um pecado naquele tempo e é pecado hoje, que essa capacidade de argumentar com Deus, explicando por que me sinto assim. Essa capacidade de tentar convencer Deus por meio de argumentações do meu coração. O cara escutou as sugestões do coração em vez de escutar a voz de Deus. O cara obedeceu às sugestões do seu próprio coração. Ele foi parar no fundo do poço, nas raízes das montanhas, no fundo do mar. Deus graciosamente o resgata de lá. No capítulo 3, Deus o chama outra vez para dar-lhe uma nova oportunidade de viver o projeto divino, de viver os propósitos de Deus. E agora ele prega uma mensagem dura, dizendo: Deus vai destruir esta cidade. E Deus então não destrói, porque o povo se arrepende. Agora o cara entra em depressão, porque Deus fez o que ele não gostaria que Deus fizesse. O coração de Jonas não aceita os propósitos divinos. O coração de Jonas não aceita o que Deus quer. Aí ele fica entristecido e ele então racionaliza, explicando para Deus as razões da sua tristeza. O pecado da racionalização é terrível, tá? Olha o que Jonas fala. Vamos lá. Racionalização de Jonas. Diz assim, ó. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei e fugi para Tarsis. O cara está explicando a razão da sua desobediência. O cara está explicando por que se opôs a Deus. O cara está dizendo: porque o Senhor é um Deus bom, porque o Senhor é um Deus misericordioso, eu fugi da tua presença. Porque o Senhor aplica misericórdia em quem se arrepende. Eu não quis entrar no seu projeto porque a sua bondade me incomoda, ó Deus.
A sua misericórdia sobre a vida de outras pessoas me incomoda, ó Deus. É isso que Jonas coloca. O cara entra em um processo de racionalização. Preste bastante atenção. Hoje, o pecado da racionalização está operante. Ele está vivo. Você vai confrontar pessoas por conta do pecado delas e elas têm a capacidade de explicar o porquê que elas estão nas práticas desses pecados. Você vai confrontar direcionamentos errados, que as pessoas estão andando em direções complicadas, opostas a Deus, e elas vão explicar por que elas estão nesse caminho. Exatamente isso que Jonas faz no versículo 2, e orou o Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso que disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente, misericordioso e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Ele racionaliza. Como é que seria isso? Ah, eu pequei, eu traí a minha mulher porque, olha, ela já não fazia sexo comigo há 60 dias. Ah, eu traí meu marido porque, olha, paciência, ele já não estava mais aquele fogo todo comigo. Isso é racionalização, é tentar mostrar de maneira racional por que aquele pecado acontece. Consegue compreender? Ah, olha, eu falei desta forma porque primeiro ele falou dessa forma. Isso é racionalização, é tentar dizer a Deus: olha Deus, eu estou apresentando ao Senhor as minhas justificativas, então o Senhor vai me perdoando aí por aquilo que eu estou praticando. Preste atenção, a única justificativa que Deus aceita é aquela do Gólgota, é aquela da cruz. A única justificativa foi o próprio Cristo recebendo a fúria divina, tomando o cálice da ira de Deus no Gólgota. É ali que o homem se justifica e não com as suas racionalizações, tentando convencer Deus do porquê que praticou este ato pecaminoso. Aí dói, né, gente? Fala a verdade, hein? Racionalização. Nós somos bons em racionalizar. E a racionalização é um pecado vivo, tá aí, ó. Tá? Não é só Jonas que racionalizou dizendo: ah, eu fugi para Tarsis, eu desobedeci ao Senhor, eu confrontei ao Senhor indo em direção contrária àquela que o Senhor queria, porque disso, porque daquilo e porque daquilo. Isso é racionalização, e racionalização é pecado. Você conhece alguém que racionaliza? Sabe o filho que em vez de dizer: olha pai, eu quebrei o copo mesmo, ele diz: olha pai, eu fui pegar o copo, mas isso, mas aquilo, e de repente o copo, ele escorregou sozinho da minha mão. É exatamente isso que a gente faz com Deus quando a gente tenta racionalizar. Olha, a melhor coisa que existe diante de Deus não é a racionalização do pecado, é o arrependimento, tá? Coloca aí agora assim, ó, arrependimento. É muito melhor substituir o pecado da racionalização pelo arrependimento. Jonas, ele racionaliza, ele explica para Deus o porquê fez isso. Então, o primeiro ponto que nós observamos aqui é que o coração que não aceita os propósitos de Deus vive frustrados, tá? Vive frustrado, aliás. O coração que não aceita o que Deus quer vive frustrado. Porque, queridos, preste atenção, o prazer da vida está na obediência a Deus. A alegria na vida está na obediência a Deus, e só um coração arrependido consegue alcançar isso. Olha aí quantas pessoas colocando arrependimento. É isso, gente. É substituir a racionalização por arrependimento. É parar de racionalizar, explicando por que fez, e dizer: Senhor, eu fiz, eu errei, eu pequei, o Senhor estava certo. Não era bom se Jonas tivesse abandonado as suas razões étnicas, as suas questões de pátria, e dizer: olha Senhor, o Senhor é muito maior do que as minhas questões pessoais.
O Senhor é muito maior do que as minhas questões étnicas. O Senhor é bom. Ah, que coisa boa que a cidade de Nínive se converteu. Ah, como eu me alegro na tua vontade. Jonas não se alegrou na vontade. Quem não se alegra na vontade vive literalmente frustrado. Versículo 1, a gente reforça esta verdade e a gente já vai para o próximo passo. Versículo 1, olha só, do capítulo 4. Com isso desgostou-se Jonas extremamente. Com isto o que, pastor Jairo? Com a conversão de uma cidade inteira. O cara é louco. A conversão da cidade inteira. E o cara ficou extremamente desgostoso. E a grande questão é, alegre-se. Dê uma ordem para o seu coração dizendo, aquieta-te. Perca a razão. Perca a razão. Não tem como ser cristão e ter razão ao mesmo tempo. É impossível, olhe para mim, é impossível ser servo e ter razão. Servo não tem razão. É impossível ser cristão e ter razão ao mesmo tempo. Perca a razão. A sua razão, ela tem que submeter-se à razão da cruz. E qual é a razão da cruz? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todos aqueles que nele crêem não pereçam, mas tenham vida eterna. A razão da cruz é o amor de Deus, um amor que nos alcançou quando literalmente nada fizemos para merecer. Consegue ver o ponto? Então é impossível ser cristão e ter razão. Perca a razão e viva os propósitos. Porque à luz do capítulo 4 de Jonas, quem não consegue aceitar o propósito, desejar o propósito, querer o propósito, vive uma vida de frustração. Versículo 1 e versículo de número 2. Vive literalmente uma vida de frustração. Tem muita gente frustrada. E aí ela pensa que se ela arrumar um emprego melhor vai melhorar a vida. Vamos pegar aqui, vamos aplicar logo. Muita gente frustrada pensando, olha, se eu arrumar um emprego melhor a vida vai melhorar. Muita gente frustrada dizendo, se eu entrar em um novo relacionamento a vida vai melhorar. Muita gente frustrada dizendo, se eu comprar um carro melhor, se eu trocar o meu carro em um carro do ano, a vida vai melhorar. Muita gente frustrada dizendo, não, esse ano é por conta da pandemia, mas no ano que vem, o ano que vem a vida vai melhorar. Queridos, preste atenção, o que gera frustração maior, o que gera frustração profunda, descontentamento, não é o salário, não é a casa, não é o carro, não é Y, não é X, não é B. O maior descontentamento que alguém que conhece a Deus possa viver é estar fora dos propósitos desse Deus que ele conhece. O que é isso? É impossível falar disso e não nos lembrar, por exemplo, de Ashbel Green Simonton. Quando Simonton quando ele estava para vir ao Brasil e que o reitor da universidade e os amigos diziam, cara, não entra por aí, lá é perigoso. Muita gente doente. Lembra-se disso? Muita doença, animais selvagens, nativos perigosos, um lugar muito ameaçador, não entra nisso não, o lugar é perigoso demais. E Simonton disse, ainda assim é o centro da vontade de Deus para a minha vida, e por mais perigoso que pareça ser, é o lugar mais seguro, porque ali está o propósito de Deus. Preste atenção, queridos, a sua e a minha segurança está nos propósitos de Deus e não no governo dos homens. Aleluia! A segurança da nossa casa, da nossa família, a segurança da nossa vida está em viver plenamente os propósitos de Deus, aquilo que Deus propõe. Pergunte, Deus, o que o Senhor tem para mim? Exatamente isso que eu quero, e não tente racionalizar explicando desobediência. Você que é desobediente, volta logo, volta para os propósitos, tá? Volta correndo para os propósitos. Aleluia! O homem só se encontra quando ele se abandona nos braços de Deus.
O homem só se encontra quando ele se abandona nos braços de Deus. Não tem outra forma do homem se ver, do homem se encontrar, a não ser entregando-se profundamente aos propósitos. Por mais duro que pareça ser viver os propósitos, o homem só se encontra nos braços de Deus, no centro da vontade daquele que gerou, daquele que trouxe a existência e daquele que sabe todas as coisas em relação tanto ao passado quanto ao presente e ao futuro. Ok? Então você viu aí nos versículos 1 e 2 que Jonas viveu frustrado porque ele não quis aceitar o que Deus queria. Tá bom? Então vamos lá. Olha o perigo do coração. Não fique aceitando sugestões do teu coração, tá? O seu coração te dá sugestões erradas acerca de Deus. O seu coração te dá sugestões muito erradas em relação a pessoas. O seu coração te dá sugestões muito erradas em relação à sua família. Tem gente tomando decisões baseadas em sugestões do coração e está fugindo dos propósitos de Deus. Jonas entrou nas sugestões do coração e ele embarcou de maneira errada. Ele se viu em embarcação oposta à vontade de Deus. As sugestões do teu coração te colocam longe de Deus, mas os propósitos te colocam no centro da vontade dele. Deus tem o melhor para você, portanto, não fuja dos propósitos de Deus. Volta correndo, em nome de Jesus. Segunda observação: o coração que não aceita os propósitos de Deus perde o sabor da vida e deseja a morte. O coração, primeiro, olha o que foi dito aqui. Primeiro, o coração que não aceita os propósitos de Deus vive frustrado. E agora, debaixo dessa frustração, a depressãozona bate mesmo, é um buraco que se abre. Quando a pessoa corre para Deus, ela vai para cima. Quando ela corre de Deus, ela afunda. É uma depressão e ela só se vê cada vez mais funda. É uma situação muito complexa. E olha o que diz o versículo de número 3. O coração que não aceita os propósitos de Deus perde o sabor da vida e deseja a morte. Versículo 3 diz assim, peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. O cara não queria mais viver. Por que Jonas não queria mais viver? Porque uma cidade inteira se converteu. Por que Jonas não queria mais viver? Porque o monarca ninivita se converteu e vestiu um pano de saco. Por que Jonas não queria mais viver? Porque homens e mulheres agora estavam endereçados aos céus e não ao inferno. O que Jonas queria, na verdade, é que Deus mandasse todo mundo para o inferno que pariu. Deus resolveu aplicar misericórdia e o cara ficou irado. Me mata, Deus. Eu quero morrer. Eu quero morrer porque o Senhor é bom. Eu quero morrer porque o Senhor é misericordioso. Deus derramar a misericórdia dele nos ninivitas foi contra o orgulho patriótico de Jonas. Foi contra a étnica dele. E isso o feriu e ele desejou a morte. Então preste atenção. Toda pessoa que não consegue aceitar em seu coração os propósitos de Deus, ela perde o sabor da vida. Por quê, pastor? É simples. Porque o sabor da vida está em viver para Deus. Que exposição gostosa, hein, gente? Fala a verdade. O sabor da vida está em viver para Deus. O descontentamento está em se ver fora desse propósito. Propósito aqui é a razão para a qual você foi criado. É a razão maior para a qual você nasceu. Você nasceu para glorificar a Deus, servindo a homens. Você nasceu para glorificar a Deus, servindo a homens. Tudo que opor-se a isso, opõe-se ao propósito maior para o qual Ele te trouxe à existência. Aleluia! Entendeu? Você nasceu para glorificar a Deus. Aleluia! Vem comigo, participa comigo, coloca assim: eu nasci para glorificar a Deus. Eu nasci para glorificar a Deus. A grande questão da vida é isso. Faça da sua vida um púlpito que glorifica a Deus, que reflete a presença de Deus para os homens. Jonas desejou a morte. Gente, cuidado com seu coração. Se as pessoas entendessem o perigo do coração.
os ídolos escondidos dentro do nosso coração, as durezas dentro do nosso coração. Sabe, o nosso coração tira dos propósitos para os quais fomos criados, fomos nascidos. E a gente não nasceu apenas do ventre de uma mulher, mas a gente nasceu como fruto de um propósito divino. Deus te gerou na eternidade pelo beneplácito da sua vontade. Deus gerou você, sabe, no útero da sua vontade. Ele tinha propósitos específicos para a tua vida. Então Ele te trouxe. Nós sofremos porque nós temos vontades contrárias às vontades de Deus. Mas por que temos vontades contrárias? É porque nós somos adâmicos. E nós nem sempre somos apenas adâmicos. Às vezes somos tão terríveis que chegamos a nos tornar luciféricos. E isso é um problema grande. Olha aí, todo mundo colocando: eu nasci para glorificar a Deus. É esta a razão da tua existência. Por que Deus nos criou? Para louvor da tua glória. Para que Deus nos criou, aliás? Para o louvor da tua glória. Por quê? Por amor. Para quê? Para glorificar o seu nome por meio da existência. Que coisa profunda! Você existe para glorificar a Deus. Então você não vai glorificar a Deus simplesmente porque você está em um púlpito. A sua vida é um púlpito. A sua vida é um púlpito que expressa a glória de Deus. Você glorifica a Deus quando compra, você glorifica a Deus quando vende, você glorifica a Deus quando se reúne com a família, quando almoça, quando janta, você glorifica a Deus quando resolve um problema. A sua vida é um púlpito que reflete a glória de Deus. Se isso não está acontecendo com a sua vida e com a minha vida, em algum momento nós estamos fugindo do propósito, colidindo com aquele que nos criou com propósitos específicos. Eu e você precisamos desenvolver uma vida que glorifique a Deus. Gente, tá pegando fogo, tá ou não tá? Pega aquele emoji de fogo assim, ó, solta ele aí pra gente, tá? Manda pra cá também. De verdade, a gente precisa entender isso. Participa comigo, só pra gente criar aqui uma afinidade, para você entender que você não está longe, nós estamos pertos. Ó, retina na retina, tá? E é o que eu digo para você. Você foi criado com propósito, eu fui criado com propósito. Qual é o propósito? Glorificar a Deus. Quem não vive esse propósito, vive frustrado e deseja a morte. E deseja a morte. É o que Jonas está fazendo aqui, desejando a morte, reclamando a morte, buscando a morte, dizendo: Deus, melhor me é morrer do que viver. Olha aí que coisa linda, o pessoal participando. Que bom, gente, é isso. Melhor me é morrer do que viver. Ele não está conseguindo entender, aceitar, digerir, se alegrar naquilo que Deus fez. Nós conhecemos muita gente que fica triste com o que Deus está fazendo, né? Agora, preste bastante atenção que a parte mais doída vem agora, a terceira observação. A primeira é esta: o coração que não aceita os propósitos de Deus vive frustrado. É esta a primeira observação. A segunda é esta: o coração que não aceita os propósitos de Deus deseja a morte. É uma exposição do capítulo 4 de Jonas, versículo de número 3. Melhor me é morrer do que viver. Me mata, Deus, tira a minha vida. Tá difícil demais engolir o que o Senhor quer. Difícil engolir o que o Senhor quer, aceitar o que o Senhor está propondo. Está muito complicado fazer isso. Então eu quero morrer. Não dá mais para continuar assim. Eu quero morrer. Eu quero morrer. É exatamente isso que Jonas faz. E a terceira e última observação é esta: o coração que não aceita propósito de Deus preste atenção. Preste atenção. O coração que não aceita os propósitos de Deus se alienia e torce pela desgraça dos outros. Exposição do texto. Só exposição do texto. Sabe, Deus ser misericordioso com alguém e a outra pessoa não aceitar. Não aceitar. Olha que lindo, está colocando aí, olha, essas devocionais estão acendendo meu coração. Glória a Deus, é esta a intenção. Você será atingido pela palavra. Veja bem, quando o coração não consegue aceitar o que Deus está fazendo na vida do outro, a pessoa então se alienia, ela não aceita, e ela torce para que Deus mate o outro.
Jonas está dizendo: Deus, o Senhor não vai salvar essa cidade, põe fogo nessa cidade, Senhor. Não está certo? Olha o versículo 4, o versículo 5. E disse o Senhor: ó Jonas, é razoável essa tua ira? Cara, faz sentido essa raiva que você está sentindo? Olha que Deus está perguntando para ele: é razoável essa sua ira? Faz algum sentido você estar apodrecendo-se de ira como você está? Isso faz algum sentido, Jonas? Deus conversando com o cara teimoso. Deus conversando com Jonas, porque Jonas endureceu o coração para os propósitos de Deus. E Deus pergunta: faz algum sentido você sentir, você nutrir esta raiva desse jeito? Você está como animal ferido. Tem algum sentido, Jonas? Aí, versículo 5. Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma. Ele sai do perímetro urbano, ele vai para o perímetro rural, ele se afasta das pessoas, ele se afasta do movimento, ele se esconde nas próprias sombras do seu ego ferido, ele se esconde nas próprias sombras da sua arrogância mexida, da sua soberba confrontada, ele se esconde nas suas próprias sombras e fica ali desejando a morte. E pior do que isso, fica torcendo para Deus matar. Olha o que diz o versículo 5. Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada e repousou debaixo dela à sombra. Olha agora, depois da vírgula, aqui que está, olha o coração maligno do profeta, até ver o que aconteceria à cidade. Que é isso? Ele pregou, ele ficou sabendo que o rei se vestiu de pano de saco, de cinzas, ele ficou sabendo que o rei lançou um decreto, e que todo mundo agora estava de jejum, todo mundo agora estava em oração, e por 40 dias, Jonas ficou torcendo para ver se Deus ia tacar fogo na cidade, como aconteceu com Sodoma e Gomorra. É o que Jonas esperava. Põe fogo, trata, Jeová, desce fogo, mata, acaba com tudo. E ele fica torcendo de molho, alienado, longe de todo mundo, sem querer ver, sem querer contato, sozinho. A Bíblia faz questão de dizer: afastando-se ele da cidade, ficou só. Alienação. Ouça-me, gente que não compreende a vontade de Deus, que não compreende a graça de Deus, que não compreende a compaixão de Deus, que não compreende a benignidade de Deus, que não compreende a misericórdia de Deus, gente que não compreende a hesed de Deus, que esta misericórdia, esta benignidade, esta bondade sobre a vida de outras pessoas, elas se alienam e ficam torcendo para que Deus mude de ideia e mate todo mundo, trate todo mundo, põe fogo, igual colocou em Sodoma e Gomorra. E o fato é que Deus não colocou fogo. Deus, em vez de derramar fogo sobre Nínive, Deus derramou o coração dele. Enquanto Jonas desejava a morte, Nínive vivia. Enquanto Jonas desejava a destruição, Nínive prosperava. Enquanto Jonas desejava a destruição, Nínive crescia em conhecimento de Deus, em graça, em compaixão, em benignidade e misericórdia. Eu quero parar aqui. Há muitas pessoas que não têm a capacidade de se alegrar quando ver Deus derramando graça, misericórdia, derramando a hesed. Quando ver pessoas sendo livradas do mal que elas merecem. Né? Nínive merecia, obviamente merecia, mas Deus graciosamente se derramou. Jonas não se alegrou com a alegria dos pecadores arrependidos, tá? Esse problema étnico. Então eu quero frisar com você, repetindo aqui as nossas observações nesta exposição de Jonas, no capítulo 4. Do versículo 1 ao 5 hoje. Amanhã a gente vai do 6 ao 11 e a gente encerra esta exposição. Agora veja bem, o coração que não aceita, se você está tomando notas aí, faz isso, tá? O coração que não aceita os propósitos de Deus, primeiro ele vive frustrado, em constante amargura, em constante desgosto, porque o prazer o homem só pode encontrar vivendo na plenitude do manual daquele que o criou. Tá? Jonas fugiu completamente. O plano de Deus era: eu quero abençoar Nínive, eu quero derramar misericórdia, e ele não aceitou o que Deus queria. E isso fez com que ele vivesse em desgosto. Ele preferiu ouvir
as sugestões do coração. Lembra Blaise Pascal, um físico, um filósofo? Lembra o que ele disse? O coração tem razões que a própria razão desconhece. Então não fique ouvindo sugestões do teu coração. Pastor, por que o senhor está falando sobre isso? Porque os maiores erros que você já cometeu foi em momento que você ignorou a voz de Deus e ouviu o seu coração. Os maiores erros contra a família é por conta de sugestões erradas do coração. Pessoas terminam casamentos porque escutam sugestões erradas do coração. Pessoas fazem embarcações opostas a diretrizes que Deus dá porque elas ouvem sugestões erradas do coração. Não confie no teu coração, não fique ouvindo sugestões erradas do teu coração. Tá? Jonas também mostra que o coração que não aceita os propósitos de Deus perde o sabor da vida, deseja a morte. Versículo 3, melhor me é morrer do que viver. Melhor me é morrer do que viver. Versículos 4 e 5, o coração que não aceita os propósitos de Deus se alienia e torce pela desgraça dos outros. Põe fogo em Nínive, Senhor. Mata esse povo. Acaba com essa traia. Eita, povo lindo. Gente, nós vamos ficando por aqui. E eu quero terminar dizendo o seguinte. Não tente tirar queda de braços com Deus. Tá? Não entre em queda de braço com Deus. Renda-se a Ele. Choramanso. Renda-se a Ele. De verdade. Renda-se a Ele. Em nome do Senhor Jesus. Renda-se a Deus. Renda-se a Deus. Renda-se a Deus. Em o nome do Senhor Jesus. Que Deus em Cristo te abençoe, te fortaleça. Eu espero que esteja sendo bênção para você estas manhãs de devocional, estas manhãs com Deus, exposição das Escrituras.